Ano novo chegando e um desejo presente na lista de muitas pessoas é a saúde, que na verdade é o bem mais importante que a gente tem na vida, com certeza. Mas por conta disso também é muito comum a busca por consultas de rotina e check-ups ou até mesmo pelos procedimentos estéticos, especialmente nesse período aí de final de ano, dezembro, janeiro mineiro, aumenta muito o número de pessoas procurando realmente os consultórios médicos. Inclusive para fazer cirurgias, algumas pessoas aproveitam esse recesso também para fazer aquela cirurgia que tem muita vontade, como por exemplo abdominoplastia, lipoaspiração e várias outras. Então, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Davis Barbosa, ele que é cirurgião plástico, a quem nós agradecemos pela entrevista. Um prazer te ver, doutor. Prazer meu, Carminha, estava com saudade de você. Também estava com muita saudade de você. Olha, já foi nesse período do ano que eu procurei o Dr. Davis para fazer uma cirurgia plástica, lembra? Lembro. Exatamente por conta desse período realmente de recesso. Então, é natural as pessoas procurarem muito e aumentar muito. Inclusive, eu acredito que nesse período de final de ano, para vocês cirurgiões, é o tempo que vocês mais trabalham, não é? Ou eu estou enganada? Não, é isso mesmo, Carmen. Geralmente as férias dos outros são nosso período de mais trabalho, que a gente não consegue parar de jeito nenhum. Sim. E às vezes, inclusive, isso até atrapalha a gente um pouco, né? Que tem já filho um pouquinho maior, estão na escola, a gente quer viajar no fim de ano. Tem que fazer essa programação com muita antecedência, porque todo mundo quer aproveitar as férias. Então, dezembro, janeiro e julho são meses realmente muito cheios. O ideal, Dr. Davis, é fazer um planejamento, por exemplo, quando você tem o desejo e a vontade de fazer uma cirurgia plástica? É conveniente, principalmente quem quer operar nas férias, fazer isso com alguma antecedência, né, essa programação. Porque, como eu falei, os meses eles acabam lotando muito cedo. Então, se a pessoa vier, por exemplo, mês de setembro, outubro, para programar para dezembro, é o ideal. Aí a gente já vê qual é a cirurgia que vai ser feita, já agenda uma data, solicita os exames, explica tudo direitinho, dá tempo de fazer as avaliações, sem ter essa correria. Muitas vezes acontece da pessoa chegar já em cima da hora, dentro do mês, né, com 2, 3 semanas de tempo para querer fazer a cirurgia e a gente não conseguir atender a pessoa por falta de tempo mesmo. E é interessante, viu, Dr. Davis, porque nós, brasileiros, eu digo assim, a gente tem a mania de fazer as coisas em cima da hora. É aquela história do pabuf. Até porque quando a gente pensa realmente em fazer uma cirurgia plástica, existem algumas coisas que muitas vezes acaba atrapalhando até esse processo de ter a coragem. Por exemplo, falando da coragem, eu acredito que é uma coisa que também mexe muito com o psicológico e eu já aproveito essa oportunidade também para falar com o Dr. Davis em relação a isso, porque assim, eu já tive consultas com ele, já vi a preocupação que ele tem em relação ao cuidar do paciente, principalmente antes de fazer a cirurgia plástica, com essa equipe multidisciplinar que inclui aí psicólogos, porque realmente, Dr. Davis, às vezes a gente tem aquela vontade, tem a coragem, desiste na véspera. Então, quando a gente fala propriamente dito de uma cirurgia plástica, mexe com muita coisa, né? Mexe. E até por causa disso, é importante que a pessoa faça a sua programação com tempo, né? Como você falou, a gente tem o hábito de trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Então, até chegar na cirurgia, a paciente vai ter que passar comigo, obviamente, né? Com a psicóloga, com a anestesista, fisioterapeuta, enfermeira. Então, ela vai conhecer toda aquela equipe que vai cuidar dela, né? Desde o anestesista, que normalmente a pessoa não conhece o anestesista ou a equipe de anestesia, e isso é um medo muito comum, as pessoas têm muito medo da anestesia, né? Então, você conhecer o seu anestesista, conhecer a equipe, fazer aquela consulta, tirar as dúvidas, ir para o centro cirúrgico sabendo exatamente o que vai acontecer, faz com que a pessoa se sinta mais segura, né? A avaliação psicológica também é importante, né? Porque muitas vezes até o motivo não é adequado, aquele momento a família pode não estar bem estruturada para uma cirurgia plástica, né? E a fisioterapeuta, a enfermeira que vão cuidar delas no pós-operatório. Isso, fisicamente mesmo, vão estar ali com ela no dia a dia, né? Vão retirar aquelas dúvidas mais frequentes, sabe? Então é preciso todo esse cuidado, e isso demanda algum tempo.
Por isso que não é conveniente fazer tão em cima da hora a consulta e a programação para a cirurgia. Eu sempre falo assim, né, nessa situação, porque eu já me vi numa situação como essa, de querer fazer em cima da hora, atropelado, passar por cima assim. E realmente, quando você faz algo mais programado, com mais calma, as coisas tendem a acontecer de uma forma bem melhor. Mas claro que acontece assim, aquelas situações que você quer fazer essa cirurgia plástica, não tem problema, faça. O importante realmente é que você esteja segura disso, e o que mais eu digo para vocês há muitos anos aqui no canal Saúde em relação à cirurgia plástica é que o mais importante é que você tem que procurar um médico, uma médica que faça parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu fico muito preocupada, Dr. Davis, porque eu vejo muito na internet, cada dia que passa a gente vê o poder da internet e a gente vê muitas fake news e a gente vê muitos casos de pessoas que foram, inclusive, aquela história do barato custa caro, não tem isso? E a gente tem que ter muito cuidado, né, doutor? E eu como cirurgião plástico, às vezes eu vejo muitas aberrações, né? Que a pessoa como leiga não nota, frequentemente não nota que está sendo submetida a uma ação de marketing apenas por uma pessoa que não é capacitada, pessoas utilizando nomes bonitos, né? Inventando técnicas exclusivas ou produtos exclusivos para chamar a atenção do público, e às vezes você vai procurar a capacitação daquela pessoa e não é adequada. Muitas vezes o profissional sequer é cirurgião plástico e se propõe a fazer uma cirurgia plástica, né? Um tratamento, né? Uma cirurgia para que ele não foi treinado. E isso, assim, invariavelmente, em algum momento vai resultar num problema. E um risco muito grande ao paciente, né? Exatamente, também por conta de muitas vezes a gente ter aquela pressa e a gente querer que seja como a gente pensa, a gente acaba fazendo com que, em muitos casos, ou em alguns casos, realmente o procedimento não dê certo. E isso é muito perigoso, então a gente tem que ter todo um cuidado. Eu sou super a favor de quem faz a cirurgia plástica. Eu acho que na vida que a gente tem, na vida que a gente vive, a gente tem que se permitir ser feliz, a gente tem que se permitir fazer aquilo que vai nos fazer bem. Não importa qual tipo de cirurgia plástica você quer fazer, se você tem aquela vontade de fazer, você se programa, porque inclusive financeiramente falando, Dr. Davis, hoje as pessoas elas podem fazer inclusive essa programação financeira para fazer uma cirurgia plástica. Isso é importante, né? Porque o desenvolvimento mesmo do tempo, né? Das estruturas financeiras, até os próprios bancos, eles já oferecem financiamentos, consórcios, que podem antecipar aquele valor, aquele dinheiro que a pessoa estava precisando para fazer uma cirurgia plástica. E ela se programar, ou o contrário, né? Combinar com o seu cirurgião, com a sua equipe, de fazer um pagamento aos poucos, né? Até chegar a época da cirurgia, programar aquilo de forma que dê certo, né? Hoje, na verdade, está tudo muito diferente, viu, gente? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu fiz cirurgia, a minha primeira cirurgia plástica, eu só tinha 16 anos de idade. Foi a mamoplastia, né? Retirada da mama. Isso, então eu sou uma mulher muito pequenininha e eu tinha a mama bem avantajada. e na época, meu saudoso pai, falou assim: minha filha, você quer um carro ou uma cirurgia plástica? Eu preferi a cirurgia plástica. Por quê? Porque era o meu sonho. Eu sofria muito bullying, né, por causa dos seios muito grandes, sem falar que eu sentia muita dor nas minhas costas, muita dor mesmo. Então, na época, eu preferi fazer a cirurgia plástica. Para você ver como a cirurgia plástica, ela mexe muito com o nosso psicológico. E eu sou super a favor, realmente, da gente fazer aquilo que nos faça feliz. Eu acho que não tem preço isso. É verdade. E é bom trabalhar com isso, né? A pessoa que tem a capacidade de mudar o corpo, né? De mudar a beleza da pessoa com as mãos, ela se sente muito feliz em estar ajudando, né? Então, eu sempre falo, eu tenho a melhor profissão do mundo, né? Porque a gente tem a capacidade de vir, mexer na pessoa, deixá-la mais bonita e mais feliz. E isso, Carlinha, muda tudo, sabia? Muda. Não muda só a parte física da pessoa, não.
muda a parte social, o comportamento dela com os amigos, né? O comportamento dessa pessoa ao sair. Às vezes até o tipo de roupa, a pessoa tem vontade de usar um tipo de roupa e ela não usa por estar insatisfeita com a parte do corpo, né? Então, isso muda. O próprio relacionamento, curioso, como a pessoa se torna mais confiante, né? É mais dona de si, e isso torna o relacionamento amoroso dela melhor, né? Então, muitas vezes eu encontro os maridos, os namorados, eles voltam para dizer, olha, eu estava com medo da minha mulher, dela começar a usar roupa diferente, de eu ficar com ciúme, isso acontece um pouquinho, né? Mas fiquei muito satisfeito porque agora, se ela tem mais confiança, a gente se dá melhor, a gente sai melhor, né? Se diverte. Então, é interessante como a cirurgia plástica muda a vida da pessoa. Ela muda de uma forma assim, significativa, sabe? Inclusive, o Dr. Davis tocou num ponto aqui que eu acho que é importante a gente levar isso para reflexão pessoal mesmo, e falando sobre essa questão do marido e da esposa, eu acho que num relacionamento onde há respeito, é incrível que a reciprocidade é algo que flui, né? Porque muitas vezes existem casos de mulheres que têm a vontade de fazer uma cirurgia plástica e muitas vezes não tem o apoio do marido, que acaba sendo um abuso, né? Porque a gente tem que ter a nossa liberdade de escolha. O fato de você ter o seu companheiro e de você ter a sua vontade pessoal sua, e eu não digo isso só propriamente dizendo para a mulher, mas acontece caso também do homem ter a vontade de fazer uma cirurgia plástica. Inclusive, Dr. Davis, a gente vê cada dia mais homens fazendo cirurgias plásticas, que era coisa que antigamente era raro, ninguém via ou ninguém via. Mas hoje não, então não tem mais essa coisa o homem e a mulher. Primeiro porque não deve existir a diferença, tá? Nós lutamos por isso, nós também temos que ter essa capacidade, principalmente intelectual, acabar com esse machismo, que às vezes ele é tão enraizado na nossa vida, né, culturalmente falando, que muitas vezes acaba atrapalhando também, inclusive, essa vontade da pessoa procurar um cirurgião plástico, por exemplo. Principalmente aqui no Nordeste, sabe, Carminha? A gente ainda tem uma estrutura familiar mais conservadora, sim, né? Vamos dizer assim. Muitas vezes a gente observa isso, do marido não querer não querer que a mulher faça a cirurgia plástica, né? E gerar um certo empecilho. E do homem não querer fazer a cirurgia plástica por receio de como é que ele vai ser visto na sociedade machista, né? O que é um absurdo. É um absurdo, né? Mas infelizmente é assim. Infelizmente, mas está mudando, tá você sabia? Tá. Cada vez mais eu recebo casais em que o marido vem acompanhar a mulher incentivando a fazer a cirurgia plástica. E assim, não são casais jovens, sabe? Casais de muito tempo, pessoas de 60 anos de idade. Ai, tão lindo de ver isso. Meu Deus, bonito demais. Recentemente aconteceu isso, um casal, um amigo meu, olha, eu cuido deles há 15 anos, né? E ele veio agora trazendo a esposa, incentivando ela, eu quero que ela faça essa cirurgia e tal, eles vêm de outra cidade. Isso é muito bonito, e assim, é uma mudança interessante. E existem também casais em que eu já operei os dois. Os dois já fizeram cirurgia plástica estética, né? Ou às vezes é só o homem que opera e a mulher não, é? Ou às vezes é só o homem, né? Então, assim, isso está mudando e isso é interessante, sabe? Eu acho que é uma mudança favorável para todo mundo, assim, para os homens, para as mulheres, para a sociedade em geral, porque traz mais equilíbrio, né? Traz menos conservadorismo no tocante a isso, né? E traz mais equilíbrio, assim, na relação do casal, na relação das pessoas. Eu acho que é bom, acho que isso é bom para todo mundo. Com certeza isso faz toda uma diferença, né? Então, é muito legal a gente poder ver, a gente poder acompanhar. E todas as vezes assim que eu tenho uma amiga ou um amigo que fala, eu tenho vontade de fazer uma cirurgia. É muito comum a gente ver, por exemplo, homens falando que tem vontade de fazer cirurgia de nariz, cirurgia de orelha, lipoaspiração. Meu marido disse que queria fazer uma lipoaspiração. Ele está um pouco acima do peso. E essa semana ele disse, acho que eu vou fazer uma lipoaspiração, porque minha barriga está enorme, deixa de beber cerveja. Mas falar sobre cirurgia plástica num relacionamento de vida familiar é um assunto realmente que é muito interessante. Então eu acho que a gente precisa cada vez mais quebrar essas barreiras do preconceito e se tem vontade de fazer, faça. Claro que tendo a indicação, porque o Dr. Davis, inclusive, é aquele médico que
acaba sendo um psicólogo da gente, porque eu já vi várias vezes ele, olha, você não precisa fazer essa cirurgia. Então a cirurgia plástica ela deve ser feita quando há a indicação e não só virar assim, vou fazer aqui, vou fazer ali. Não é uma coisa que você possa fazer e desfazer. Né? E eu digo assim, Davis, Dr. Davis, algumas pessoas fazem uma cirurgia, uma lipo, daqui a pouco está fazendo, se torna um vício. Tem que ter muito cuidado com relação a isso também, né? Sim, isso é perigoso, né? Porque assim, é uma cirurgia, é uma agressão. A cirurgia, apesar de muito segura, de muito cuidado que a gente toma, ela é uma agressão importante ao corpo daquela pessoa. Tanto se você observar pela quantidade de exames que a gente pede, né, para checar cada sistema daquela pessoa se está funcionando de forma saudável, dá para você ter uma noção da intensidade que vai ser aquela agressão. Então, a lipoaspiração, por exemplo, que é muito comum, é a cirurgia mais comum hoje, né? Ela é feita associada com praticamente tudo. A gente faz uma mama, faz uma lipo, faz um abdômen, faz uma lipo. Então, essa cirurgia, ela maltrata aquelas áreas. Agora, você imagina, maltratar toda a área da barriga, toda a área das costas, a coxa, o bumbum, o tamanho que o corpo sofreu para se recuperar. Aí você, dali a um ano, você perde todo aquele resultado, vai sofrer aquilo de novo, né? Então, não é saudável. Não é saudável para o corpo e não é saudável para a cabeça também. Porque você não pode pensar, eu vou fazer uma lipo e agora eu vou cair no refrigerante, vou fazer no tudo doce, de novo. Daqui vou a pouco ganhar peso, não vou fazer atividade física, porque o ano que vem eu faço outro, isso não existe, né? Isso é uma coisa que não a pode pessoa ser precisa aceita. ter realmente... Por isso que eu falo que o psicológico ele realmente é muito importante e a procura realmente de um médico que tenha esse respeito, porque isso também é uma questão de respeito, né, doutor? Quando a gente estava falando dessa questão de internet, de pessoas que se utilizam, que nem são formadas, que nem tem... gente, eu já tenho visto tanta coisa. A gente tem realmente que ter muito cuidado. Quer fazer uma cirurgia plástica? Tem vontade? Existe a indicação? É algo que está te fazendo mal? Procura um cirurgião plástico que faça parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O resto vocês decidem depois, não é não, doutor? É verdade. Para escolher com cuidado, né, uma pessoa que seja capacitada, devidamente chancelada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E aí a gente tem assim, um monte de opções aqui em Teresina, uma quantidade grande de excelentes profissionais, né? Você com certeza vai achar uma pessoa assim que você se entenda com ela, que ela lhe ofereça o que você quer, de forma que dê certo. Até porque a segurança médico e paciente, ela é fundamental para o resultado, inclusive, final da cirurgia. Com certeza. Beijo. Obrigado, viu, Carlinhos?